dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 14 de fevereiro de 2021, mais um estudo da nossa revista Viver com Fé e Sabedoria. Já fizemos 6 estudos de um bloco denominado Viver com Fé. A partir de hoje, veremos um novo bloco com 7 estudos denominado Viver com Sabedoria. E o título do estudo da lição de hoje já começa justamente com esse, Viver com Sabedoria. O texto bíblico indicado como base, está em Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 33. E o objetivo deste estudo é reafirmar a importância e o valor da sabedoria para a nossa vida e como é que ela pode nos ajudar a exercitar e fortalecer a nossa fé. Para facilitar a nossa compreensão, vamos pensar um pouco sobre o significado de conhecimento e sabedoria. Conhecimento como habilidades, ferramentas. Ao longo da vida, vamos adquirindo conhecimento sobre diversas coisas. Elas são como ferramentas para usarmos e produzirmos um tempo de vida, um modo de vida bom para nós e para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Sabedoria, podemos dizer que seria a capacidade de usar ferramentas com características como prudência e moderação de forma justa e que produza resultados de valor inestimável na vida do ser humano. A sabedoria permite uma reflexão cuidadosa sobre o melhor modo de usar os conhecimentos e habilidades que adquirimos ao longo da vida. As experiências que adquirimos no exercício e aplicação dos conhecimentos ao longo da nossa vida, se transformam em um conjunto de valores que chamamos de sabedoria. Ela nos permite fazer melhores escolhas e usar com melhor eficiência os conhecimentos adquiridos. O livro de Provérbios faz parte de um conjunto de livros da Bíblia chamados sapienciais, ou seja, que contém ensinamentos e experiências que nos comunicam um modo de vida e revelam uma vivência de fé e orientações sobre como lidar com as diferentes situações da vida. O livro de Provérbios orienta sobre diversos e diferentes temas, tais como família, adultério, relacionamento entre pais, mães, filhos e filhas, relacionamentos entre o rei e os seus súditos, honestidade nos negócios, sobre a moral, comportamento social. E logo no primeiro capítulo, temos a intenção principal do autor quando menciona, ali no capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este é o princípio-chave do livro e que se revela em todo o Antigo Testamento. Entendemos por princípio como sendo a essência que este ensinamento possui. Quando se fala em temor aqui, não se refere à ideia de ter medo, mas sim à ideia de ter referência e respeito com o Senhor. Podemos dizer que o tema principal do livro de Provérbios é vida. A sabedoria é destacada em Provérbios com o sentido de nos trazer orientação, nos proporcionar uma condução com segurança pela vida, buscar o equilíbrio nas atitudes que envolvem relacionamento para uma vida justa e uma vida de paz uns com os outros. Salomão escreveu boa parte do livro de Provérbios. Recomendo a leitura deste capítulo com calma e observar atentamente as intenções do autor. Logo de início, no capítulo 1, versículo 1, Salomão se identifica
triplamente, dizendo primeiro o seu nome, depois a sua descendência e depois, finalmente, a sua posição na história. Salomão, filho de Davi e filho do rei de Israel. Importante observarmos que Salomão, quando escreve, já era bem conhecido. Foi o terceiro rei de Israel, depois de Davi, o seu pai. E na sua vida colecionou uma série muito grande de conhecimentos e jamais se levantou homem com tanta sabedoria e conhecimento como ele. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, vemos que Salomão pede a Deus entendimento para julgar ao povo e discernimento para distinguir com prudência entre o bem e o mal. Isto agradou a Deus, que lhe deu o coração sábio e inteligente, de modo que jamais houve homem como Salomão quanto ao que recebeu de Deus. Está escrito em 1 Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. 1 Reis 3:12, a resposta de Deus. Entendemos então que Salomão, rei de Israel, era muito conhecido pelo seu grande conhecimento e sabedoria. Veja o que diz em 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 34. E disse Salomão, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou Salomão das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Vemos então que Salomão, ao se identificar no início do livro, fornece apenas o seu nome, o que já era suficiente para chamar a atenção às suas palavras. Quando então utiliza a segunda identificação, dizendo ser filho de Davi, ele reforça mais ainda a importância dos conselhos e das palavras que está escrevendo, pois todos sabiam quem foi Davi, desde a infância, como venceu Golias e o seu valor na história. E, por fim, Salomão identifica a sua descendência relacionada a Davi como o rei de Israel, ou seja, ele está identificando significativamente a sua posição na história de Israel. Identificar-se como filho do rei dava um peso muito mais importante ainda para as palavras e conselhos que estava apresentando. Assim, ao apresentar suas credenciais, chama a atenção para o objetivo de suas palavras, as quais descreve na sua introdução, nos versículos de 2 a 7. Primeiramente, ele coloca a finalidade e objetivo dos seus conselhos, dos seus provérbios, nos versículos 2, 3 e 4, dizendo: aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Depois, Salomão coloca conselhos para sábios e instruídos, para entenderem os provérbios e as palavras deste livro, versículos 5 e 6. E, por fim, nesta parte da introdução, Salomão enfatiza a essência do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
Nós temos a seguir dos versículos de 8 a 19, onde Salomão traz conselhos iniciais, adotando uma linguagem ou posição como de um pai que aconselha o filho. O mais velho ensinando e entregando orientações preciosas aos mais jovens, ou seja, para alguém que está começando a vida. Aliás, esta forma de aconselhar o filho se mantém até o capítulo 9 de Provérbios. Depois nós vemos em Provérbios, no primeiro capítulo de 20 a 32, onde Salomão destaca as graves consequências para quem rejeita os conselhos de sabedoria. E por fim, no versículo 33, Salomão apresenta o resultado daquele que atende e ouve os bons conselhos e atende à voz da sabedoria. Interessante notarmos aqui a sequência e a forma como Salomão inicia o livro. Nos versículos de 2 a 7, nós temos a introdução com os objetivos principais, como já vimos. E ele finaliza dizendo que o temer a Deus é o princípio da sabedoria. Este é o primeiro passo para adquirirmos sabedoria. Temendo a Deus, reconhecemos que nossas próprias escolhas e decisões não são as melhores do que as que o Senhor tem para nós. Buscar o conhecimento de Deus abrirá os nossos olhos e o nosso entendimento. Teremos melhor discernimento das coisas, melhor percepção dos perigos e as nossas atitudes serão temperadas com justiça. Em seguida, nós vemos Salomão usando uma linguagem onde se coloca como alguém mais velho se dirigindo aos mais jovens. Ele usará esta forma de se dirigir aos filhos e filhas até o capítulo 9. De certa forma, ele está se apoiando na estratégia que Israel aplicava ao transmitir conhecimentos de geração em geração. É nessa estratégia de pais ensinando e inculcando conhecimentos aos filhos que Salomão está utilizando para transmitir importantes valores para as novas gerações. Importante destacar aqui também que a palavra provérbios significa uma forma de fazer comparações e, através de frases de impacto, condensam importantes ensinamentos, oferecendo algum tipo de sabedoria. Frases de fácil aprendizado e associado com as diversas situações da vida facilitavam o entendimento e a sua aplicação por aquele que desejava alcançar os respectivos propósitos. Utilizava também das comparações ou demonstrações dos respectivos extremos, onde escolher entre fazer ou não fazer, entre ir ou a direção apontada ou não. Exemplos, nós temos diversos. Vamos citar alguns aqui, Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente vai ver que essa palavra mas aparece em diversos conselhos, apontando a diferença, né? A alternativa, aquilo que pode acontecer caso você não faça, não siga o conselho dado. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Por fim, nós vemos que Salomão se identificou como sendo o filho do rei de Israel. Logo, mesmo sendo rei e já gozando de muitíssima riqueza e glória nesta terra, possuía uma posição de destaque na história, o que lhe permitia possuir de todos os tesouros e riquezas que pudesse ter. Salomão, mesmo reconhecendo a sua grande prosperidade, ele nos aconselha no versículo 19 o seguinte: tal é a sorte de todo ganancioso,
e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ele diz isso referindo-se aos pecadores e qualquer tipo de pessoa que vier a propor um caminho diferente com a finalidade de enriquecimento ilícito ou a tirar proveito de forma ilícita de alguma situação. No versículo 13 e 14 ele fala, dessa situação. Salomão reconhecia que o espírito ganancioso destrói o ser humano. Em Provérbios 19:1 ele diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Há muito para estudar e compreender o conteúdo deste livro de Provérbios, mas para isso é preciso um tempo maior. Já falamos que o livro de Provérbios faz parte de um conjunto de livros chamados sapienciais, que contém conteúdo de ensinamentos e experiências que dão direção para vivermos e termos um modo de vida melhor. Interessante observar que nesses livros, dos quais fazem parte o livro de Jó e Cantares, não se encontra qualquer referência à história do povo de Israel. Os demais livros trazem importantes fatos da história de Israel, mas estes livros chamados sapienciais não se referem à história do povo de Israel. O objetivo principal destes livros, como Jó, Provérbios e Cantares, é fornecer importantes ensinamentos a respeito do nosso comportamento, da nossa forma de viver, da nossa forma de proceder, como agimos e reagimos, como decidimos, como aplicamos nossas habilidades em favor da justiça, etc. Ou seja, tem a finalidade de dar direção ao modo como nos relacionamos uns com os outros e como a nossa vida, o nosso agir glorifica a Deus. Assim, entendemos que o livro de Provérbios tem o propósito de ajudar-nos a desenvolver um conjunto de habilidades práticas para vivermos bem no mundo de Deus. Concluindo então, novamente destacamos o conselho de Salomão afirmando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui temos a indicação principal e a essência da nossa vida, que nos indicam a melhor direção. O temor do Senhor nos levará a ter uma vida com virtudes, integridade e repleta de generosidade, o que nos dá a direção de uma vida de prosperidade e de paz uns com os outros. Salomão aponta a direção boa, mas também ele destaca que uma decisão contrária levará à destruição e morte. Resumindo, o livro nos dá ensinamentos claros sobre como adotar um modo de vida em que vivamos bem uns com os outros e que isso honre a Deus. Daí podemos entender o título do estudo de hoje, Viver com Sabedoria, pois ela vai fortalecer a nossa fé e manter viva a nossa esperança nas promessas de Deus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Santo e Eterno, Tu que és cheio de majestade e glória, mas que tem seu olhar para cada um de nós e nos alcança com seu amor. Nós te agradecemos por nos ensinar quando estudamos a Tua Palavra, pois nela temos a fonte de conhecimento que nos ajuda a crescer e fortalecer nossa fé. Nos ajude a alcançar entendimento para compreender e aplicar dia a dia o que o Senhor nos ensina. Queremos glorificar o Teu nome ao fazer o que precisa ser feito, de acordo com a Sua vontade. Nós te agradecemos pelo dia de hoje. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.